Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Hoje vamos descobrir toda a verdade acerca dos alimentos biológicos. Afinal, como é que temos garantia que aquilo que estamos a comprar e a consumir é de facto de produção biológica? Vamos esclarecer também alguns mitos que circulam por aí. Mas para já, as boas notícias têm a assinatura do escritor e jornalista, escritor e ator, assim é que é, Heitor Lourenço. Pronto, já foste promovida a jornalista. Assim, Desculpa. Já é uma boa notícia. Já é bom, Heitor Lourenço, a partir de agora. Digna. É verdade. Mas ator também. E, aliás, obrigado por teres vindo cá hoje. Sei que estás de malas feitas para a Espanha, onde vais estrear uma peça. Exatamente. Estrear não, é uma reposição de uma peça que foi aqui feita em Portugal para a semana. Vamos já na segunda-feira e vai ficar lá uma semana em cartaz, na Gran Via, no Teatro das Belas Artes. O que só por si é uma excelente notícia, é sinal que estamos a exportar também a nossa mas sabes cultura. Que tu estás-me a agradecer, mas eu agradeço imenso, que sabes perfeitamente que eu gosto imenso do teu programa e gosto imenso de estar aqui. Dou-me muito bem. Mas estas boas notícias da produção teatral portuguesa estar a ser exportada, eu acho que tem que ser partilhado. Poucas pessoas sabem para já, não isso é, desta exportação. Isso é uma boa notícia, mas sabes que é assim, não são notícias isoladas. A nossa exportação de acontecimentos artísticos é uma constante. O problema é que não se dá muita relevância. Eu lembro uma vez, aqui há uns 2 ou 3 anos, que eu fui fazer uma peça que já tinha feita em França, encenada pelo Emmanuel Desmarcy, diretor do Teatro de la Ville, que fomos a Nápoles e no aeroporto encontramos a Vera Mantero, que tinha vindo, não sei de onde, de Paris, encontramos ali. E isto é uma constante. Portanto, há uma mobilidade cultural, mas existe, embora não haja muitos apoios aqui internos, mas isso é a nossa cultura é exportável e exporta-se. Se é notícia ou não, se calhar acho que às vezes há notícias menos interessantes e menos culturais que passam por umas notícias culturais, mas isso é outro programa para tu fazeres. Exatamente. Aqui tens uma notícia ligada à cultura, tem a ver com Sofia Melbrenner, já lá vamos, mas começas curiosamente com uma reportagem que saiu há pouco tempo e tem muita graça, porque isto posso dizer-te que é aquilo que nós fazemos na redação do Sociedade Civil. E isto é o quê? É o incentivo, exatamente, de levar o almoço de casa, o incentivo a nós próprios termos um controle, digamos, e comermos aquilo que nós queremos e, sobretudo, eu penso que esta notícia sai um bocadinho mais enquadrada pelo momento que estamos a atravessar, um bocadinho em termos económicos. É verdade, a questão da crise, de facto, o que nós gastamos fora de casa para fazer uma alimentação fora de casa é muito avultado quando se soma tudo. No nosso orçamento pesa. E sobretudo se for o pai, a mãe, os filhos, exatamente. Não é? E com a agravante que não sabemos o que é que estamos a comer. Exatamente. Não estou a dizer que são todos, e não está aqui em causa o incentivo que nós temos que dar à economia nacional e aos negócios e à restauração, não está isso em questão. Não tem que ser todos os dias, se calhar. Exatamente. E muitas das vezes, por um sabor bom de uma certa refeição, são sacrificados são feitos alguns ingredientes, são postos alguns ingredientes que não são assim tão bons, nomeadamente o sal, essas coisas. Também há coisas que nós não temos aqui. É uma Nem maneira, sabemos o que é que comemos, nem sabemos o que é que comemos. Aqui sabemos. Aqui é uma maneira de termos um bocadinho o controle, de sabermos o que é que estamos a comer, de participarmos ativamente. Aproveitar as sobras, Heitor. Nós já fizemos aqui um programa sobre as sobras, não é? E dá refeições absolutamente fantásticas e muito económicas. Eu faço imenso. Nós também, aliás. Sabes que eu sou um ótimo dono de casa. Eu sei, cozinhas muito bem. Enquanto vegetariano, de resto, tens sempre opções muito interessantes. Já aprendi alguns truques contigo. E tu sabes que e tu hoje vais ter um programa que certamente, e se calhar vai ser aflorado, sabes que a alimentação é das coisas mais centrais na vida humana.
E se nós somos tantos por esse mundo afora, a alimentação é uma das grandes problemáticas que hoje em dia nós enfrentamos. E quanto mais insistimos em exagerar no seu consumo, mais problemático isto... Estamos a fazer mal ao planeta, estamos a fazer mal ao organismo. Isto é uma forma, com certeza, que tu não vais fazer doses industriais para levar. E depois tem outra coisa muito engraçada, que é o que tu fazes e como tu começaste a notícia. É o convívio. E eu é aproveitar os espaços de Lisboa. Nós fazemos na Gulbenkian, não é? O nosso escritório é que é ótimo. Eu, como tu sabes, eu tive 2 meses e meio em Nova Iorque e faz parte da cultura dos nova-iorquinos comerem no Central Park, na rua. Há imensos espaços no meio da cidade. Cachorros assim um bocadinho estranhos. Não, há muita gente que leva os seus tupperwares, as suas marmitas, os seus termos, levam tudo. No Central Park vês gente... Piquenique a toda a hora. Piquenique a toda a hora. E nós temos tantas eu achava horas de imensa sol. graça. Achava imensa graça e nós porque temos aqui tantas não horas de sol e não aproveitamos, não é? Portanto, esta é uma boa notícia, a questão dos portugueses estarem, de facto, e há zonas em Lisboa, e não só, mas em Lisboa, por exemplo, o Parque das Nações, à Beira-Rio, tem já muitos empresários e não só que vão almoçar à Beira-Rio, não é? Vai-se almoçar fora. Exato, as pessoas que gostam da cidade, porque não desfrutá-la e porque não almoçar na Avenida da Liberdade? Se calhar está um bocado poluída. Essa menos. Mas também, se não almoçares, também vais lá. Pois também é verdade. Pronto. Vamos para o Porto, vamos para a minha bela terra, para um projeto que, de resto, já foi aqui falado num programa em que falávamos sobre a questão das vizinhanças. A Casa dos Vizinhos é um projeto de um dos nossos parceiros, a Associação Filhos, na cidade do Porto. No fundo, vizinhos muito especiais, vizinhos de rua. Eu escolhi esta notícia porque sabes que eu acho, e nós já falamos muitas vezes nisso, eu acho que nós, enquanto pessoas ativas numa sociedade, nós somos os responsáveis por essa sociedade. E não adianta, o que normalmente nós fazemos, e isso sobretudo em relação aos problemas políticos e a todos, é queixarmos. Pois. E obviamente que às vezes até é bom nós queixarmos, se calhar faz bem, extravasamos alguma coisa. Mas... Daí a fazer alguma coisa. Mas daí a fazer alguma coisa, nós somos ativos e nós somos responsáveis. E não adianta pôr alguma pessoa responsável... A culpa nos terceiros. Exatamente. Portanto, se nós nos queixamos que alguma coisa está mal, nós temos a responsabilidade e o dever de contribuir para essa mudança. E este projeto... E, aliás, quer dizer, não estivesse eu a falar com a senhora Presidente do Ano Europeu do Voluntariado. Obrigada. E obrigada por isto participar também nas várias ações. Com todo o gosto, sabes perfeitamente que, é uma razão porque eu escolhi esta notícia, é porque... É um movimento de voluntários. É um movimento de voluntários e acho que o voluntariado é uma das formas de nós fazermos face à crise, que não só económica, sem dúvida, que está neste momento a deflagrar pelo mundo inteiro. Sem dúvida. E este é muito engraçado porque acaba por juntar algumas ruas e num conceito de vizinhança. Em que cada pessoa, cada voluntário se responsabiliza, entre aspas, por um vizinho sénior e que possa estar a precisar de alguma coisa. Exatamente, este movimento é de facto fantástico e os nossos parabéns também ao Padre José Maia, a cidade do Porto, que também vai receber o Ano Europeu de Voluntariado, portanto vai certamente abordar esta temática. E para terminar, e é curioso porque o voluntariado não se faz só na área social, também se faz a nível cultural. O Centro Nacional de Cultura, que também é nosso parceiro, está a lançar, por exemplo, um programa de voluntariado na cultura, o que é, sem dúvida, uma perspectiva interessante, sobretudo para Portugal, estamos mais habituados ao voluntariado de assistencialista. Cultura também, para terminar, Heitor. Sim, Sofia sim. na Gulbenkian. Sofia de Melbourne Anderson é a primeira pessoa que eu admirei na vida. É talvez graças a ela e graças à obra dela que eu descobri muita coisa e pude viajar por mundos que nós só viajamos quando lemos. Exatamente. E a Sofia, o primeiro livro que eu li foi A Fadoriana, que me marcou até hoje. Acho que eu arrisco-me a dizer, e acho que ninguém me irá contrapor, que é um dos livros mais belos do mundo inteiro. É escrito pela Sofia, e agora com esta notícia que vai haver penso que são 2 dias, um colóquio internacional, exato, 3 dias, um colóquio internacional sobre a Sofia de Melbourne na Fundação Carlos Gulbenkian, e
parte do espólio da escritora, da poeta, como ela gostava de ser chamada. Não poetisa, não achava que era menor ser poetisa. Exatamente. Vai ser doado à Biblioteca Nacional para usufruto de nós portugueses. Acho que ficamos todos mais ricos. A biblioteca vai com certeza ficar muito mais rico. Sem dúvida. E é sem dúvida uma notícia muito agradável. Portanto, podemos dizer, lá está, em época de crise há sempre quem fique mais rico, quanto mais não seja esta perspectiva cultural. Heitor, foi um enorme prazer ter-te aqui connosco. Foi tudo. Boa viagem, muitos bons. Eu sei que não se deseja aquela palavra terrível para não os... se pode dizer no programa. Exato. Começa por M. O pessoal do teatro é muito supersticioso em relação às questões das sortes, mas eu sei que vai correr tudo muito bem e dia 8 lá te esperamos também no Ano Europeu Voluntariado. Obrigada, Heitor. Um beijinho muito grande. Beijinhos. E já voltamos também a outras boas notícias dos nossos parceiros. Avançamos para já. Posso dizer-lhe que, por exemplo, a Liga para a Proteção da Natureza vem daqui a pouco ao programa ensinar-nos a ter uma horta em nossa casa. Por muito pequena que seja a nossa varanda ou a nossa janela, é sempre preferível do que ter a famosa Farmville virtual. Vai perceber porquê. Para já, vamos então perceber de que é que se fala quando se fala de alimentos biológicos. A agricultura biológica caracteriza-se por uma base ecológica, sustentável e socialmente responsável, ao mesmo tempo que respeita os ciclos de vida naturais. As práticas usadas na produção biológica pretendem minimizar o impacto humano sobre o ambiente e garantir que a produção é o mais natural possível, quer seja através da proibição da utilização de organismos geneticamente modificados e pela restrição ao uso de pesticidas, quer pela rotação de culturas e utilização de recursos locais. Este modo de cultivo tem cada vez mais adeptos. Se em 1993 Portugal tinha 3.000 hectares de área cultivada, em 2007 já ascendiam a mais de 233.000 hectares, segundo dados da União Europeia. O nosso crescimento pode também ser avaliado pelo número de agricultores que se dedicou a este modo de produção. Em 1993, o país tinha cerca de 70 produtores a praticar este cultivo. Atualmente conta com cerca de 2.000. Por toda a Europa, a agricultura biológica, que se inspira na forma tradicional, mas recorre a novas tecnologias e a conhecimentos agronómicos revolucionários, teve um acentuado desenvolvimento, em grande parte devido aos apoios dados a este tipo de produção pela política agrícola comum. Atualmente, existem perto de 8 milhões de hectares a serem cultivados biologicamente, o que representa 4,2% do total da área agrícola. Entre 2007 e 2008, o número de produtores biológicos na União Europeia aumentou quase 10%, tendo, em 2008, atingido um volume de vendas de 18 milhões de euros. O mundo rendeu-se à agricultura biológica e, em 2010, o mercado mundial de alimentos e bebidas biológicas faturou cerca de 47 mil milhões de euros. Um sinal positivo, visto que estudos demonstram que, se ocorresse uma significativa aposta a nível mundial na agricultura biológica, as emissões de gases com efeito de estufa diminuiriam em 11%, uma vez que a não utilização de pesticidas como principal fator neste modo de produção agrícola diminui entre 48% e 60% as emissões de CO2. O poder local no nosso país tem-se mostrado atento a esta prática e são já inúmeros os municípios que incentivam o cultivo de alimentos biológicos, uma forma de contrariar o preço mais elevado dos produtos biológicos, que faz com que muitos consumidores não se sintam motivados a comprá-los. A agricultura biológica tem vindo a reinventar-se e, para além de frutos, vegetais e carne, este modo de produção já se estendeu a outro tipo de produtos como a comida para bebê, cerveja e iogurtes, pão, café, vinho, entre outros. Tudo indica que a produção biológica na agricultura irá continuar a aumentar, sendo a estimativa do crescimento anual do mercado de agricultura biológica de 15%.
E temos, como sempre, 4 convidados que vão responder a uma série de dúvidas acerca desta questão, até porque em Portugal parece ser um tema recente, apesar de, para a Mãe Natureza, não ser de todo. É, sem dúvida, um dos temas mais antigos quando falamos em agricultura. Temos connosco o Presidente da Agrobial, Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, Jaime Ferreira. Muito obrigada, Jaime, por estar connosco nesta tarde. Aquilo que consumimos em Portugal, com o rótulo de biológico, é realmente biológico? Eu só posso dizer que é biológico, se estivermos a falar de produtos certificados. Exatamente. Portanto, o biológico só se pode chamar biológico se for certificado. E se isso acontecer, se estiver lá o rótulo de como produto certificado, é biológico. Quem é que atribui esses rótulos? Ou seja, quem é que nos garante? São organismos privados, homologados pelo Ministério da Agricultura, reconhecidos para fiscalizar, para desencadear o processo de certificação, que é um processo que acompanha a produção até ao consumidor. Portanto, com amostras dos produtos, com a forma como está a ser produzido, a forma até ao destino, até ao consumidor, como é embalado, como é disponibilizado ao consumidor, a informação que está associada ao próprio produto biológico. Esta questão ligada, sobretudo aos números, a procura e também a oferta, tem vindo a aumentar, o que é positivo. Exatamente. Nós temos esse sentimento e esse conhecimento porque a Agrobio desenvolve desde 2013 os chamados mercados de rua. Portanto, todos os sábados há uma série de mercados de rua, em espaços públicos, onde estão produtores em venda direta a disponibilizar produtos biológicos aos consumidores. E o que temos vindo a assistir é que, de facto, há cada vez mais consumidores, cada vez mais procura e, precisamente, hoje, quinta-feira, vai abrir um novo mercado no Largo de Santos, em Lisboa. Bem, isso são boas notícias hoje. Exatamente. E, portanto, convido as pessoas, quando sairmos daqui, podemos todos ir experimentar, porque é precisamente ao final do dia. E, portanto, é uma oportunidade para conhecer os produtos biológicos, porque os produtos biológicos não são necessariamente caros, como se fala, e penso que essa é uma das questões. Exatamente, vai ser uma das grandes questões. Aliás, nós daqui a pouco vamos estar a olhar precisamente e fazer uma comparação de preços, tem que ser feita. Há muitas pessoas que se queixam desta questão de os alimentos biológicos, rotulados como biológicos, serem mais caros do que os outros. Vamos perceber se isto é mesmo assim e em que é que realmente fica mais caro quando compramos um cabaz só de produtos biológicos. Temos connosco também a investigadora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, Núcleo do Porto, Margarida Silva. Muito obrigada por se juntar a nós mais uma vez. Como eu dizia logo no início, a agricultura biológica de facto parece ter virado moda, mas é a maneira mais normal de produzir a comida e apesar de cada vez mais, por exemplo, em Portugal, olhamos para estes 235 mil hectares já cultivados, mas olhamos para o panorama europeu e vemos que o número de agricultores e de hectares agrícolas destinados a este modo de cultivo estão a aumentar e, sobretudo, nesta última década. Parece que é o processo natural e, mais do que isso, sustentável? A agricultura biológica, ou algo dentro da linha da agricultura biológica, é de facto a única opção sustentável. Tem sido, nos últimos 12 mil anos em que nós tivemos agricultura, tem sido o tipo de técnicas que tem sido utilizado. Só nos últimos 100 anos é que nós começámos a adotar ingredientes sintéticos, tipicamente derivados do petróleo, pesticidas de todo o tipo e também fertilizantes de origem sintética. E o resultado tem sido muito negativo a múltiplos níveis. A nível de biodiversidade, a agricultura biológica, enfim, isso está abundantemente estudado nos terrenos da agricultura biológica. Há mais fauna, há mais flora, há mais atividade no solo, portanto há mais fertilidade. A nível da saúde, nós temos uma produção agroindustrializada que está na origem não só de escândalos alimentares como de doenças mesmo. É preciso não esquecer que a gripe suína teve origem num determinado sítio por causa de um determinado tipo de práticas em termos de pecuária intensiva que tem todas as condições para voltar a gerar novas doenças. A agricultura biológica
tem também maior densidade nutricional, por exemplo. Ao longo das décadas nós temos, isso tem vindo a ser medido, nós temos cada vez menos densidade nutricional, cada vez menor porcentagem de nutrientes nos alimentos de origem convencional, e na agricultura biológica, sistematicamente, quando essas análises são feitas, os nutrientes estão em teor superior quando comparados exatamente com o mesmo tipo de produtos. Portanto, o impacto da agricultura convencional neste século tem sido de tal ordem, a poluição tem sido tão generalizada, a erosão do solo tem sido tão intensa, que se nós queremos ter futuro na alimentação e na agricultura, e obviamente a nossa sobrevivência depende disso, então nós temos de mudar radicalmente a forma convencional e aproximá-la das técnicas da agricultura biológica. Temos connosco também o Presidente da Associação Ambiental do Alto Alentejo e também da Associação dos Criadores de Ovinos da região de Ponte Soro, o médico veterinário José Vasco Mata Fome. Olá, José, obrigada por estar connosco mais uma vez. Esta sustentabilidade, acredito que seja uma das grandes preocupações quando olhamos para aquilo que se vai produzindo e a forma como vamos produzindo em Portugal. Sobretudo que nós somos detentores, por um período de escasso tempo, da terra que vamos deixar aos nossos filhos. Exatamente. Se eles a quiserem trabalhar, porque os agricultores em Portugal diminuíram de 420 mil para 180 mil, mais coisa, menos coisa. Isso significa que para a agricultura não está fácil. Não está fácil porque não há um plano, nem houve um plano durante estes anos todos, nem para a agricultura portuguesa, nem para a agricultura europeia. Isso significa o quê? Não podemos fazer agricultura com base de 5 ou 6 anos, porque o nosso horizonte é sempre um horizonte muito maior, de 15, 20 anos. Eu posso não concordar, ou posso não gostar ali dos chineses, mas uma coisa que tenho que admitir é que eles fazem planos a 50 anos. Nós somos ocidentais e 10 anos parece-nos muito. Mas em agricultura não é. E então eu concordo inteiramente com o que disse há pouquinho, sobretudo a nível da estrutura do solo, e eu vi de uma agricultura intensiva, eu fiz hortícolas, batata, etc. E cheguei à conclusão que a minha terra estava a ficar perfeitamente pauperada. Foi a altura que dei o salto e comecei na agricultura biológica, e há já vai fazer 7 anos, fizemos esta estrutura na Ponte Soro, temos quase 50 mil hectares de agricultura biológica, em extensivo, e exceto a altura em que tivemos que aquele senhor, o Jaime Silva, que foi um grande artista e um dos incentivadores para acabar com a agricultura portuguesa, a partir desse senhor tivemos algumas dificuldades, porque ele não deixou que entrassem novos agricultores para a agricultura biológica, porque não lhe dava as ajudas. É diferente. Eu gostava que fosse diferente. Nós temos um ministro que é simpático, que já foi à Ponte Soro 2 vezes, e que é uma pessoa extremamente simpática, acessível, mas temos uma herança pesada. Claro. E essa herança também pesada... temos um PAC atrás de nós, não é só se fala do PEC, mas temos uma PAC. Temos uma PAC, eu já, em relação, me permite, eu vou-lhe dar assim só 2 coisas em relação à nova PAC, mas só queria dizer isto aqui. Como sabe, este PRODER foi mal feito. Nós associações avisámos e fizemos a contribuição que ninguém leu, e o resultado é que nas medidas da agricultura biológica já não há dinheiro nem para continuarem. Então, a partir de janeiro deste ano, quem quiser fazer agricultura biológica não pode. Ou seja, um programa que devia ser um ex-libris da nossa agricultura teve o primeiro embate com o amigo Jaime Silva, e temos o segundo embate ainda derivado do Jaime Silva, por falta de verbas, porque este programa funciona e outros programas em que não funciona, esses estão cheios de dinheiro. Claro. Moral da história, mais uma vez, há dinheiro que vai ser devolvido para a Comunidade Europeia. Como sabem, os espanhóis vão ficar satisfeitos, e os outros. Foram mais 160 e 70 milhões agora. É curioso porque fala-se muito dos mercados nesta perspectiva económica e macroeconómica, mas depois vou querer saber, com a AgroBio, o que é que vai acontecer aos mercados, mesmo como este que abre hoje em Lisboa, no Largo de Santos. Ou seja, se não houver estes produtos, de que é que vão... como é que vão subsistir, aliás, estes produtores e estes mercados. Permitam-me juntar à nossa conversa o coordenador da Plataforma contra a Obesidade. Voltamos à PAC, eu não me esqueço. Pedro Graça, obrigado a estar connosco nesta tarde também. Queria saber se é verdade ou um mito quase urbano, se calhar mais do interior, os produtos biológicos são ou não mais saudáveis, mais aconselháveis à nossa saúde. Sim. Durante algum tempo houve alguma controvérsia em relação ao valor acrescentado dos produtos biológicos. Essa controvérsia ainda existe em algumas áreas, mas de facto há hoje um conhecimento que há alguns nutrientes, nomeadamente antioxidantes, que são substâncias
que existem nas plantas e que protegem as próprias plantas da agressão, quando não existe uma ajuda artificial à planta, elas desenvolvem-se naturalmente dentro das próprias plantas e, portanto, essas plantas, esses hortícolas, quando são consumidos com maior quantidade de produtos que são protetores. Nesse aspecto, os produtos estes alimentos de produção biológica são muito interessantes do ponto de vista de algumas substâncias, nomeadamente vitaminas A, a C e E principalmente, mas também carotenoides, fenólicos, alguns minerais, não todos, mas alguns minerais. E dizer também o seguinte, há cerca de 8.000 estruturas químicas dentro de uma planta e nós ainda sabemos muito pouco sobre o que se passa dentro de uma planta. As ciências da nutrição, de facto, evoluíram muito, mas hoje conhecemos ainda meia dúzia de substâncias. Portanto, está muito para conhecer. Claro. Agora, o que é importante dizer, e este talvez eu gostava de salvaguardar, e estando nós na plataforma contra a obesidade, o nosso objetivo é que os portugueses se alimentem melhor, de uma forma mais variada e que, portanto, contribuam para reduzir as suas doenças. Aquilo que é importante, aquilo que é fundamental é que as pessoas tenham noção, se consumirem diariamente 400 a 500 gramas de frutos e hortícolas, isto é fácil de fazer as contas, são 2 sopas diárias e são 2 peças de fruta e um pouquinho de hortícolas a acompanhar um prato. Comparativamente com que elas consomem uma porção por dia, ou menos do que isso, tem 20%, essas pessoas consomem muito, 20% mais de proteção, por exemplo, para a doença cardíaca. Ora, isto são números que não são, que nós não podemos ignorar. Ou seja, consumir regularmente quantidades elevadas de frutos e hortícolas podem, de facto, ter uma proteção para a doença cardíaca, para determinados tipos de cancro, para a saúde ocular, para a visão, para a qualidade dos nossos dentes, por causa da mastigação, etc, etc. Portanto, medidas fáceis, simples, que nós podemos introduzir no nosso dia-a-dia, que têm um impacto enorme na nossa saúde. Esse impacto aumenta se os produtos forem biológicos? Aumenta se os produtos forem biológicos e aumenta, e eu posso já agora dar a deixa para outra discussão, aumenta se estes produtos forem acessíveis. Portanto, aquilo que nós queremos é que esses 400 a 500 gramas sejam consumidos pela população. Agora, se essa população consegue consumir com o orçamento que tem, consegue consumir essa quantidade, ótimo. Se um determinado tipo de alimentos é mais caro e impede, aí já nos preocupa. E, portanto, agora aqui há uma questão que é discutir até que ponto é que nós, com os orçamentos reduzidos que as famílias portuguesas hoje têm, conseguem consumir essencialmente estes produtos que eu diria que são produtos extraordinários do ponto de vista nutricional. A revista Visão, há pouco tempo, logo no início deste ano, fez precisamente uma edição especial, A Verdade sobre os Alimentos Biológicos, e fez aquilo que, obviamente, nós também fomos fazer, até porque pouco ou nada se inventa hoje em dia, mas fomos fazer também, e daqui a pouco já vamos fazer essas contas, fizeram um cabaz e fizeram as contas e, basicamente, a ideia foi de que um cabaz biológico ficaria 5 euros mais caro do que um cabaz não biológico, deixe-me chamar-lhe assim. O porquê desta diferença de preços? Eu acho que temos que, primeiro, falar de uma coisa que é absolutamente essencial. Cada vez menos as pessoas sabem a forma como se alimentar. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que, primeiro, nós temos que fazer algumas escolhas quanto à nossa alimentação. E básico nisto é, obviamente, a questão da dieta, mas também saber a época ideal para consumir os próprios produtos. Ou seja, há produtos da estação. Ora, os produtos da estação são normalmente mais acessíveis. E quando estamos a falar de biológico, que haverá o produto biológico, poderá haver produtos biológicos, ou há normalmente produtos biológicos que são um pouco mais caros, mas se fizermos uma escolha com produtos da estação, o problema é que, de facto, tem que haver aqui alguma pedagogia, algum ensinamento sobre em que altura, quais as alturas mais adequadas para consumirmos determinado tipo de alimento. Claro, se não se importasse, e é aqui que está... eu gostava de acrescentar um outro aspecto, é o facto que a agricultura convencional, os alimentos normais que nós encontramos no supermercado e que as pessoas tipicamente compram, têm um preço que não reflete o seu real custo. Ou seja, eu dou-lhe como exemplo um estudo que foi feito, um levantamento que foi feito em Inglaterra, no Reino Unido, e aquilo que eles verificaram era que o preço que a sociedade pagava pelo impacto da agricultura convencional ascendia a 3 mil milhões de euros por ano. Aquilo era mais de 300 euros por hectare que a sociedade
tinha de pagar por causa, essencialmente, da poluição. Este era um estudo relativo ao impacto ambiental. Nem sequer estavam a olhar para a questão da saúde, não é? Para os custos da saúde, da má saúde que os pesticidas trazem, que os aditivos trazem, que estão associados aos alimentos convencionais, não estão, tipicamente não são utilizados, nem são permitidos em agricultura biológica. Portanto, mesmo com o preço que a agricultura biológica tem agora, que aparentemente não é competitivo, se os custos fossem reais, se nós pagássemos o real custo da produção dos alimentos convencionais, a agricultura biológica tornava-se imediatamente muito competitiva. Tinha mais fãs. Mas eu gostaria de reforçar aqui uma questão que é preciso dizer. De facto, nós sabemos, e com os nossos mercados, que os produtos biológicos podem ser acessíveis para a generalidade da população. E normalmente o que se passa é o seguinte: a maior parte das pessoas tem o primeiro contacto com os produtos biológicos nos supermercados ou hipermercados. Ora, esses locais, sobretudo a questão dos hipermercados, onde estão à venda produtos convencionais, não são os sítios indicados para consumir produtos biológicos. E porquê? Porque, de facto, a lógica de um hipermercado é uma lógica de grande produção e grande consumo. Essa não é o estado da agricultura biológica. O estado da agricultura biológica existe pouca produção e não tanto consumo, mas já mesmo assim para a quantidade de produto disponível biológico já existe mais consumo. O problema básico é este, é que de facto, como existe pouco produto biológico, o estar numa prateleira do hipermercado e tem pouco consumo naquele local faz com que aumente a necessidade deles, o próprio hipermercado, colocar um produto maior sobre o produto, porque ele roda menos na prateleira. Isto é uma questão de uma linguagem do próprio hipermercado. E nessa perspectiva, nós encontramos nos hipermercados produtos biológicos 3 vezes mais, 4 vezes mais. Mas deste tipo de mercados, que há um pouco por todo lado. Eu recomendo a ir aos nossos mercados. Claro. E aí tem outro pormenor. É que enquanto no hipermercado a pessoa tem que comprar os produtos biológicos embalados e é obrigada a comprar 1 quilo ou o que for que tiver embalado, ali pode escolher a unidade. Ou seja, no fundo é acessível a todos. Podemos sempre dizer que o produto biológico é um bocadinho mais caro, mas é acessível a todos. E o que nós hoje verificamos nos nossos mercados, eu proponho que o próprio programa um dia faça uma visita aos nossos mercados, vai encontrar todo o tipo de pessoas a consumir. Que é outra questão, é outro mito. Não são só os veganos, os vegetarianos, os macrobióticos, há outras estratégias já agora. Há outras estratégias para ter acesso a produtos com a qualidade da agricultura biológica sem pagar o preço dos que se paga nos supermercados pela agricultura biológica. É ir aos nossos mercados. Sim, mas é ver para lá do papel do consumidor e perceber que se pode estabelecer uma relação de proximidade com os produtores, mesmo que não sejam certificados, mas com quem nós tenhamos a confiança e a garantia de que pelo menos não usam pesticidas e não usam fertilizantes sintéticos. Certo, mas estamos a falar da qualidade dos alimentos que chegam ao prato das certificada pessoas. pela segurança que dá ao consumidor. A qualidade é certificada na medida em que as pessoas não conhecem os produtores e, portanto, a única forma de terem garantias é através de um processo verificado por terceiros. Claro. Mas se nós tivermos a relação pessoal, se nós tivermos a proximidade e a intimidade com os produtores, mesmo que não sejam certificados... A família que produz. Exatamente, exemplo, sem dúvida. Porque há muitos produtores que vendem convencional para o mercado, mas para o seu próprio consumo têm ali o canteirinho à parte, onde tem outro tipo de cuidado. E além disso... outros estão aqui que são áreas pequenas e põem muito mais. Sim, mas além disso, as pessoas têm de se ver também no papel de produtoras. Só muito recentemente é que nós deixámos de produzir pelo menos um bocadinho daquilo que consumimos. E, portanto, se as pessoas perceberem que há coisas, os frescos, por exemplo, é tão fácil produzir couves, por exemplo. E, portanto, se as pessoas percebessem como... É a sua sugestão, não é? Cultivar legumes em hortas, quintas, terraços, pátios... não é? Exatamente. Aliás, nós daqui a pouco o LPN, outros dos nossos parceiros, vamos perceber como é que isto é fácil, não é? Nós temos um potencial de produção inexplorado nas nossas cidades. E, portanto, as pessoas, obviamente, ao produzirem elas próprias, já controlam totalmente o processo e, portanto, também podem garantir o mesmo nível de qualidade. Já que brincam tanto ao Farmville, não é? Isso foi quando fizemos um programa sobre hortas urbanas, o que temos muito tempo a falar, não é? Já que perdem tanto tempo. Eu acho que a única questão que eu acho que em relação às hortas urbanas, e como temos uma poluição grande devido aos casos, uma maior concentração, deve haver um cuidado em relação às dioxinas. E as dioxinas, porque tem a ver com a única... Sim, não são só as dioxinas, não é? Vamos olhar para o perfil dos gases de escape e, obviamente, precisamos ter CEPs. O arquiteto paisagista Jorge Cancela vai-nos explicar cuidado com a poluição. Se me permite agora dar aqui só mais uma chega. Eu estava aqui a falar
Eu acho que um dos grandes impulsos que nós tivemos na agricultura biológica foi quando houve aquela publicidade do leite, de um leite. Esse foi a grande ponto de viragem no consumo, eu não vou dizer qual é o leite, do consumo dos produtos hortícolas. Sim, mas umas vaquinhas com um ar muito feliz, era essa, não é? E isso aí o que é que quer dizer? Quer dizer que nós não consumimos mais produtos biológicos porque também a nível de publicidade não são feitos. E sempre que é feito, e qualquer produto se vende, desde que uma publicidade seja bem feita, esse é um dos pontos. Primeiro, a publicidade. Eu acho que ninguém é contra tudo o que é ambientalmente sustentável, acho que ninguém é contra os produtos de boa qualidade, e o preço tem a ver com a relação entre os produtores e a agroindústria, entre os produtores e as superfícies. Essa é uma delas. Portanto, esse é um problema que tem que se resolver e há de ser resolvido na nova PAC por pressão dos agricultores. Que é uma das questões que nós estamos aqui a pôr e podemos influenciar. A outra questão que há, e nós não entendemos, toda a gente fala que os agricultores são poluem, etc, etc, mas o que se esquece é que quando nós vamos aos supermercados, pagamos um saco no supermercado e depois vemos tudo embalado. Pois. Ou seja, eu devia haver uma taxa para o embalamento excessivo dos produtos. Porque é aquilo que se gasta. Mas em termos globais não se compara, quer dizer, a agricultura é responsável por cerca de 1/3 de todas as emissões de gases com efeito de estufa, portanto, em termos climáticos, a agricultura tem de ser revista, tem de ser reanalisada. A agricultura é de longe o maior consumidor de água a nível mundial. Há países onde chega aos 90% do consumo de toda a água extraída. Os agricultores também são responsáveis pela reciclagem da água. Porque se nós não tivermos as terras tratadas e os solos arranjados, não existe água. Portanto, a água é um ciclo contínuo. Portanto, nós não podemos pôr culpa nos agricultores de alguma coisa e depois tirá-los a mão. Há que separar aqui a agricultura dos agricultores. Os agricultores fazem aquilo que lhes é pedido, os agricultores respondem cada vez ao mais nível de políticas que é implementado e, portanto, se nós dissermos os agricultores a partir de agora vão passar a produzir sustentável, sem poluição, sem substâncias tóxicas, sem elementos carcinogénicos, eles dão esse tipo de resposta, não há dúvida nenhuma que conseguem fazer. Mas os agricultores, atenção que os agricultores passaram de nós temos tido uma pressão enorme, uma pressão de produção e de ser mais eficientes que durante estes últimos anos, porque as nossas margens são mais curtas e é uma pressão... Mas há incentivos para isso também, não é? Os incentivos são para compensar, repara, na Europa, quando come um bife produzido na Europa, tem traçabilidade, normas sanitárias, inspeção sanitária, tem tudo. Quando compra carne no Brasil, não sabe de onde é que vem, ou do Brasil ou de outro país qualquer. Ou seja, nós não competimos com as mesmas armas, nem com o mesmo tipo de coisas. Não se sabia que a Europa paga aos Estados Unidos para não termos carne com hormonas, para não vir a carne dos Estados Unidos com hormonas? Sabia? E estamos a deixar entrar carne e outros produtos de outros países terceiros, não é? Que a nível sanitário, a nível de traçabilidade, a nível de segurança alimentar, que não existem. Claro, claro. E essa escolha e o resultado disso traduz-se nos obesos, etc, etc, e toda essa panóplia de doenças que tem a ver com a má alimentação. Eu gostava só de refletir também, estamos a falar aqui dos agricultores e da distribuição, que acho crucial. Aliás, acho que o combate à obesidade, à melhoria da saúde da maior parte das populações faz cada vez uma ligação maior. Nós estamos neste momento na saúde a trabalhar com a educação e com a agricultura. Acho que temos de trabalhar em conjunto. Daqui a pouco vamos a uma escola básica da Abrunheira, que já tem uma horta pedagógica e biológica. Ao regime da fruta escolar, estamos a oferecer fruta, muita delas já de produção biológica, aos jovens também, para começarem a provar, para termos uma ligação mais próxima. Mas eu gostava também de sublinhar o papel que tem a pessoa que depois em casa trata o alimento. Porque, por vezes, podemos ter produtos de produção biológica ou de outro tipo, mas muitas vezes são, entre aspas, estragados pela forma como depois são tratados, são confeccionados, são conservados. Ou seja, temos todos os cuidados até chegar ali. Por exemplo, na questão de uma das vantagens, eventuais vantagens do produto biológico, por exemplo, a quantidade de alguns nutrientes, nomeadamente antioxidantes. Nós hoje sabemos que a forma de tratar o antioxidante, que está presente naturalmente no alimento, se, por exemplo, utilizarmos o micro-ondas, por acaso até um processo novo, destrói muito menos o antioxidante do que uma cozedura prolongada.
Há técnicas culinárias... Micro-ondas têm outros problemas em Exatamente. termos de saúde Sim, e em termos de integridade dos alimentos. Obviamente, nada é perfeito. Eu estou-lhe a dizer apenas algumas sugestões. Ou cozermos durante menos tempo, ou, por exemplo, até o atcaço, que a maior parte, se calhar... A grande vantagem destes produtos, ao serem biológicos, ou seja, estarem garantidamente sem pesticidas, é podermos comer tudo em cru. Sim. E a casca. Sim. E comer com casca. As Comer maçãs com são casca. importantes. Muito bem. Sim, olha, uma informação que muita gente não sabe é que na casca de alguns produtos, por exemplo, na cebola, tem quantidades de antioxidantes muito superior à parte interior. Uma cebola conservada ao ar livre tem maiores quantidades de antioxidantes conservada no frio. Que há, por exemplo, muita gente não sabe... Há quem ponha cebolas no frigorífico? Para conservar depois de estar meio aberta. Está bem. Não, mas há inclusive quem hoje discuta que, tal como existem nos vinhos, também em relação aos produtos hortícolas, existem anos excepcionais. Anos excepcionais em que há mais nutrientes. Portanto, há anos em que há maior luminosidade, há logo uma maior probabilidade de existir determinados nutrientes nesse alimento. Eu ainda queria acrescentar outra coisa, se me permite. Também há solos diferentes que fazem alimentos. Precisamente, com qualidade melhor, e há espécies portuguesas bem adaptadas aos nossos solos, que têm, ou seja, a nossa escolha entre escolhermos uma couve ou uma alface, mesmo podendo ser uma alface de produção biológica, mas entre escolher uma couve tradicional feita em determinada forma de produção e uma alface, por muito bonita que seja, e nós hoje somos 2/3 de urbanos e 1/3 de pessoas que vivem no interior, tem um impacto tremendo nas zonas rurais. E, portanto, a nossa escolha do dia-a-dia acaba por ter um impacto enormíssimo no resto, e em vez do cozido irmos para outro produto qualquer, ou vice-versa, tem impactos grandes. Eu creio que as pessoas têm que perceber também esta questão, em relação ao ponto que levantou, que me parece muito importante, que é a utilização de variedades regionais, variedades adaptadas, variedades que foram desenvolvidas ao longo de milénios pelas pessoas que aqui viveram. Eu fazia notar que o modo de produção convencional limitou, afunilou a disponibilidade de sementes de variedades tradicionais. No último século nós perdemos 2/3 da nossa biodiversidade agrícola, portanto isso já nos está, isto é do mais insustentável que há, porque nós já estamos a perder as opções em termos de produção de variedades resistentes, por exemplo, a múltiplas doenças, porque a sustentabilidade, mais do que a eficiência, aliás, a eficiência é um bocado inimiga da sustentabilidade, porque nós sermos sustentáveis temos de ter a resiliência, temos de fazer a coisa de várias maneiras para que, se uma falhar, as outras tapam o buraco, não é? E quando somos eficientes, estamos a fazer apenas da forma mais produtiva, mais linear e mais direta. E o que é que nós temos? Temos vindo a assistir a um desenvolvimento de sementes patenteadas, sementes híbridas, sementes que, em termos de diversidade genética, são clones autênticos, ou seja, são coisas que produzem muito, mas que não têm absolutamente nada de resiliência, e nós sabemos, por exemplo, um exemplo relativamente recente, que é a fome da Irlanda, que é uma coisa que é muitas vezes referida, aconteceu porque, basicamente, de uma ponta à outra da ilha se usava uma batata que tinha a mesma sensibilidade a um determinado fungo. E o que nós estamos a ver hoje em dia é que isso está a acontecer a todos os níveis na agricultura, não é só na produção vegetal, mas também na pecuária. Estamos a perder essa diversidade e, portanto, estamos a perder a capacidade de fazer face a problemas que nós sabemos que inevitavelmente vão surgir. Aliás, se me permite essa parte, eu até lhe dava aqui duas achegas, sabe que nos Estados Unidos está neste momento a tentar vender o porco e a vaca geneticamente modificada. Ou seja... Não, eles começaram pelo salmão, o que está em cima da mesa neste momento é o salmão transgénico. O salmão transgénico já está há mais tempo. Neste momento eles estão a fazer com lobbying para poderem comercializar quer o porco, quer a vaca transgénica. Ou seja, nós chegamos aqui a um ponto que isto aqui é uma loucura. Nós temos o preço da carne de vaca está baixa a vaca convencional, que nós produzimos normalmente. Eu penso que as vacas não são transgénicas, são as clonadas que está a falar. Não, transgénicas. Transgénicas com alteração de género para ter maiores garupas e maior... sim, das partes nobres. Já estão neste momento a ser já... Portanto, os bichos estão a ser reformatados para terem partes mais... De qualquer das maneiras, nós chegamos aqui a um ponto, repare, quem é que está a investir
na recolha e de fazer bancos de novas sementes. São as multinacionais que nos empurram para a diminuição da biodiversidade. Claro. Ou seja, é preciso entender também o que é que está a passar. A questão dos transgénicos traz uma ameaça à agricultura biológica muito imediata. É mesmo aquele encontro imediato. Neste momento, em Espanha, que é o país da União Europeia onde há mais cultivo de milho transgénico, os produtores biológicos, um após um, tem caído, ou seja, não há produção de milho biológico, porque a contaminação é de tal ordem, onde entram as sementes transgénicas, sai a produção biológica. Aliás, essa é uma das grandes questões, se, no fundo, e aqui se calhar o Presidente da Agrobio pode nos elucidar, Jaime, esta questão, de alguma forma, direta ou indiretamente, os produtos biológicos acabam por ser contaminados por pesticidas? Bem, a questão é o seguinte, podem ser, mas a verdade por transgénicos, mas a verdade é o seguinte, é que, mais uma vez, se os produtos estiverem certificados, não podem ter transgénicos. Mas precisamente o que está a acontecer em Espanha é que eles perdem a certificação. Acabou-se a produção biológica, não é? Portanto, o drama, a questão é assim, só existem produtos biológicos se não, no caso, se não estivesse, no caso dos transgénicos, se não estiverem contaminados por transgénicos. Se estiverem contaminados por transgénicos, não são biológicos. Aliás, há uma companhia que toda a gente sabe, que é a Monsanto e a Pioneer em Portugal, Monsanto, tinha um programa que se chamava Programa Vista. Esse Programa Vista, o que é que era? Era um programa de publicidade que foi feito para as populações locais, as populações dos países, aceitarem os transgénicos. Isso foi feito a nível mundial. Repara, o pensamento isto é maquiavélico. E o que é certo é que eles vinham nos agricultores e diziam, olha, isto aqui é melhor, como em Portugal acontece, olha, isto aqui é do especial. Não explicavam que era transgénico. Depois, a seguir, viam que o resultado era mau, porque eram espécies que não eram adaptadas. Aconteceu em Portugal, aconteceu na Índia. Nós aqui plantamos semeamos um milho transgénico. Nós não, semeia-se um milho transgénico, que é contra a cesâmia que é uma doença que nós temos e que só existe na zona desta senhora ali, para esse lado e no Algarve. E, no entanto, é feito para o país todo. Ou seja, há uma preocupação de contaminação de todas as terras para depois se usar só os transgénicos. Isto é só uma questão comercial. Claro, porque as variedades não são as adequadas, não produzem mais que as outras e custam mais caro. Claro. Já que estamos a falar de questões comerciais, eu tenho então que ir às compras. Porque ficou prometido e voltamos então a reencontrar-nos com Carlos Vicente, é proprietário de um supermercado biológico em Lisboa. Fomos, com a ajuda do nosso convidado, fazer uma seleção de produtos e, claro, temos que fazer a tal comparação de preços, até porque nestas épocas de crise já sabe que normalmente as pessoas olham primeiro para a questão do preço e só depois para a qualidade oferecida. À entrada do supermercado em Campo de Ourique, em Lisboa, são apresentadas 10 razões para consumir produtos biológicos. Saúde, economia ou biodiversidade são os argumentos usados por quem defende os benefícios da agricultura biológica. A agricultura biológica tem muitas vantagens para nós próprios, como pessoas, como seres humanos individuais, mas também para a nossa sociedade e para a nossa comunidade, como país, como aldeia, como grupo económico. Eu acho que as vantagens dos produtos biológicos estão tanto no sabor dos produtos, que são mais ricos, mais naturais, nas suas qualidades de nutrição, então em termos de vitaminas, minerais naturais, e eles são puros, ou seja, são livres de agrotóxicos de síntese e com isso têm um benefício que é muito bom para a nossa saúde. Sempre que possível, opta por produtos locais para promover o desenvolvimento na região, mas também para poupar o ambiente da poluição causada pelos transportes de mercadoria. Nós temos hoje em dia um bom abastecimento em termos de frutas e legumes. Ainda falta algum abastecimento na área das carnes. Alguns produtos, como o arroz, por exemplo, também é muito escasso em Portugal. E, especialmente na parte dos transformados, ainda falta muita produção aqui em Portugal, a fim que temos mesmo que importar muitos produtos ainda de outros países vizinhos. Hoje pode encontrar tudo o que precisa para o seu dia-a-dia num supermercado biológico. Nós, em termos de conceito de supermercado, queremos ter aqui uma oferta completa para todas as necessidades do dia-a-dia, ou seja, quem optar pode abastecer-se aqui com tudo o que necessita para a semana, para o mês. Então, isso também inclui produtos de higiene pessoal, inclui também detergentes para lavar roupa, para lavar o chão, etc.
Mas será que os produtos biológicos têm que ser mais caros? Selecionámos alguns produtos para depois comparar os preços com os praticados num supermercado convencional. Feitas as contas, a diferença é de cerca de 10 €, ficando os produtos biológicos mais caros. Mas para Carlos Vicente, o que perde na carteira ganha-se em qualidade. Existem alguns setores onde a produção de produtos biológicos é um pouco mais cara do que na convencional. Então imagine-se, por exemplo, na área das aves, que são um frango biológico, é um frango que é uma ave que é crescida no ambiente digno da raça, digamos assim, então não é numa gaiolazinha do tamanho do próprio animal, e é um processo muito mais demorado. Ora, isso tem custos adicionais, mas são custos que depois se revertem também numa qualidade superior. Em 2008, a área de cultivo de produtos biológicos em Portugal cresceu mais de 9%. O país está, desde 2007, entre os 10 maiores produtores mundiais de agricultura biológica. Cá está, voltamos à questão dos preços, que é, por muito que queiramos olhar para a questão que é importantíssima, transgénicos, sementes, etc. Voltamos aos preços. Voltamos. E eu posso... Preços e qualidade. Fazer mais uma relação preço-saúde, não é? Também se sabe hoje que em algumas culturas e em alguns... por exemplo, no caso da vinha, nós temos associados que são vitivinicultores e o que eles dizem é que gastam menos já e a produção fica mais barata do que uma produção convencional. E isto tem a ver que, sobretudo, num produtor, a fase de maior custo ou de maior investimento é a fase inicial. Quando estamos a falar da agricultura. Claro. Qualquer agricultor que se quer iniciar em agricultura biológica, essa é a fase. Não, mas eu aqui discordo um bocadinho aqui do meu colega. Não, quer dizer, não pode. Não tem acesso às ajudas a partir de janeiro deste ano. Pode ser com menos ajudas. Exatamente. Não, sem ajudas. Significa que não pode, neste momento, se quiser, e justamente para comatar esta fase inicial, que é mais difícil, não é? É que existe um apoio que é normal para quem entra em agricultura biológica e que tem que reestruturar a sua exploração. E o que me está a dizer aqui que não diga isso, faz uma diferença grande. Mas qualquer centavo faz uma diferença grande nos agricultores. O que eu lhe digo é o seguinte, nós temos também, como somos uma associação que tem 5.000 associados, a grande maioria são consumidores, mas tem uma percentagem considerável também de produtores e de novas pessoas que estão a aderir à agricultura biológica. O que eu lhe sei dizer é que também há agricultores, novos agricultores, que estão a aderir à agricultura biológica sem os subsídios. E isto, o que eu lhe quero dizer é que... Porque há procura, porque sabem que vai haver procura, e já tem a sua exploração, alguns até podemos dizer que alguns deles nem são agricultores a tempo inteiro, são agricultores que cruzam uma outra atividade com a agricultura, mas este é um lado cada vez mais crescente. Eu acho que nós temos que olhar também... Todos temos que fazer isso porque da agricultura não conseguimos sobreviver só. Exatamente. Isso é uma coisa que é horrorosa, chegamos a este ponto. O que nós sabemos hoje é que, e eu aí deixo aqui um desafio que, relativamente a outras questões que provavelmente vai colocar, hoje é que é necessário cada vez mais pessoas a fazer agricultura. Todos nós, é um desafio para todos nós. E se nós consumirmos, necessariamente haverá mais oferta. Agora, temos que olhar para os preços, deixem-me lá voltar aos preços, porque antes de analisarmos os quadros comparativos. Fazer aí uma comparação detalhada, eu gostava só de lembrar o seguinte, o que nós estamos aí a comparar é o custo direto, aquilo que nós pagamos no caixa do supermercado, mas a comparação assim é enviesada e não pode dar resultados honestos. Se nós queremos fazer uma verdadeira comparação, temos de ver os impactos. Eu já falei há bocadinho dos impactos ambientais. É preciso lembrar os impactos na saúde,
A questão da saúde é fundamental, porque obviamente se as pessoas pagam menos no supermercado e depois pagam mais no médico ou na clínica, é um mau negócio para elas, não é? E são essas as contas que nós temos de fazer. Nós temos a questão dos aditivos, por exemplo, nós sabemos, está cientificamente demonstrado, os aditivos causam o síndrome de déficit da atenção. Por exemplo, nas crianças. As crianças não conseguem estar sentadas, não conseguem ouvir o professor, não conseguem aprender, não se conseguem concentrar. Isso está diretamente ligado, obviamente haverá outras razões, mas está diretamente ligado ao consumo de aditivos alimentares, coisas que não estão presentes nos alimentos de origem biológica, não é? E, portanto, se nós temos esse preço, por exemplo, em 2006, a Comissão Europeia, num rasgo momento num raro momento de ingenuidade e de transparência, afirmou o seguinte: a exposição de longo prazo aos pesticidas pode levar a perturbações sérias do sistema imunitário, reprodutor, induzir cancros, esterilidade, defeitos de nascimento e ainda perturbações neurológicas e genéticas. Qual é o preço que nós pagamos pela exposição aos pesticidas? Se nós contabilizarmos isso nessa tabela, então temos uma comparação honesta. Mas atenção, eu aqui não concordo todo com esta ideia pelo seguinte: concordo no geral que o custo, ali estamos a falar apenas de preço. Mas agora não podemos diabolizar os produtos que andam aí no dia-a-dia como se fossem produtos altamente contaminados que põem em risco severo a vida das pessoas. O que nós estamos aqui a comparar são produtos, de facto, completamente livres de determinados pesticidas e de outras substâncias às quais são adicionadas, e depois são produtos que têm alguma quantidade, mas numa quantidade que as autoridades de saúde acreditam que... Mas deixa-me só terminar. As autoridades de saúde acreditam que a médio prazo e a longo prazo não vão ter impactos sobre a saúde das pessoas. Caríssimo colega, sabe perfeitamente que ao longo dos anos nós temos assistido a uma tendência muito nítida em termos históricos, que é os patamares de segurança têm vindo a ser sucessivamente apertados. Ou seja, nós, quanto mais sabemos, mais nos apercebemos do impacto negativo que tem. O que é seguro hoje, amanhã já não vai ser. O Pedro vai terminar o raciocínio e já vamos terminar para aquilo que nós estávamos a falar. Nós sabemos isso e sabemos que a longo prazo há risco sempre, há risco em todas as atividades. Mas o que sabemos também, e isto aqui é uma coisa que nos preocupa, estou a falar do ponto de vista estritamente da obesidade, e estou a falar de patologias que matam aos 30, aos 35 e aos 40 anos, que são os AVCs, que são problemas gravíssimos, que estão muito correlacionados com a falta de acesso de determinadas pessoas que não têm possibilidades físicas de aceder a alguns alimentos que são protetores, nomeadamente hortícolas. E, portanto, a questão do preço, que aqui está a ser levantada, é uma questão crucial, porque há pessoas que contam ao cêntimo. Claro. E ao cêntimo, independentemente do valor que dão, fazem escolhas. Não é? E fazem escolhas baseadas entre 60% e 70 cêntimos e 2 euros. Eu sei que há custos, deixa-me só terminar, há custos que são custos invisíveis e que eu concordo em absoluto. Mas também eu tenho que pensar no consumidor que está em casa e que está a fazer cálculos e que, por vezes, se não for bem informado e vai ao supermercado e compara diretamente uma coisa com outra e não tem acesso a um supermercado que está mais longe, porque não tem, às vezes, meios de capacidade de deslocação, não tem capacidade, às vezes porque trabalha 12 horas por dia e chega ao final do dia, tem que comprar no local, à porta de casa, porque é uma mãe que tem uma vida, ou um profissional que tem uma vida difícil, e quando vai fazer comparações, temos que dar um grau de proteção básico, que é a pessoa saber que pode estar a fazer escolhas que a protegem minimamente, se comprar frutos e hortícolas está a ser protegida, e depois temos um grau de proteção mais avançada, que são pessoas que querem ir para um nível mais avançado de proteção e podem adquirir outros produtos. Mas são dois níveis, não é entre uma coisa ou outra em que uma põe em risco imediato a vida. Não podemos estar os telespectadores que não têm hipótese de comprar só biológico, fazê-los sentir culpados por estarem quase a assassinar os seus filhos, não é? Mas olha, então vou-lhe dar aqui, foi feita uma lista nas cantinas escolares em Paris. E havia 80 produtos cancerígenos nas cantinas escolares. E à volta das cantinas ainda não, na alimentação escolar. Significa, na alimentação escolar, exclusivamente na alimentação. Porquê? Antigamente as coisas eram feitas, agora vai tudo desidratado, tem o zésia, tem não sei o quê, tem as casca da fruta, tem a casca disto, pronto, tem todos os pesticidas. E isso aí é um custo no Sistema Nacional de Saúde enorme em 10 anos. 10, 12 anos. E vai ver os países onde se começou a usar a grande quantidade de pesticidas, os franceses são os desses, bons agricultores, na altura
Veja o problema que eles têm com problemas de obesidade, já têm há mais tempo do que nós. Nós somos um reflexo atrasado 20 anos, porque as coisas chegaram 20 anos depois. Mas também lhe posso dizer uma coisa. Quando não, o custo que está a dizer, eu vou-lhe comparar com a ração. Uma ração para animais, para os cães, compra uma ração barata e uma ração cara. E sabe o que é que acontece? Estraga o a ração que é mais cara, o animal come menos, porque ele doseia. A ração que é mais barata tem que comer mais. E isto na agricultura biológica é exatamente a mesma coisa. O senhor está a fazer à unidade, mas se vir o que é que lá está dentro... Em termos de nutrientes. Em termos de nutrientes... Sim, mas nós não temos, infelizmente, neste momento... Mas nós não consumimos pela qualidade também, não é? Em Portugal consumimos pela quantidade. Há 30 e 40 anos, infelizmente, não temos ainda nenhum estudo de perspectiva, 30, 40 ou 50 anos, que nos diga, consumindo produtos A ou B, biológicos ou não biológicos, temos sobrevida maior. Mas temos estudos em que dizem que quem consome uma determinada quantidade de frutos e hortícolas tem, de facto, depende da continuação que tiver. Não, independentemente do fruto e hortícola. Quem consome mais frutos e hortícolas tem uma probabilidade maior de ter menos problemas de saúde. Se o senhor consumir, como eu vejo muitas vezes, alfaces cheias de produtos, entende? Que às vezes até cheiram e que passam no controle, então o senhor, desculpe, não vai viver muito tempo. Estamos aqui a assinar sentenças de morte em direto. Não podemos fazer isto, não podemos fazer isto. Eu acho que não, mas o que eu estou a dizer é preciso ter cuidado. Há aqui uma questão importante que é o seguinte: de facto é preciso ensinar a comer. Isso é básico. Saber ensinar, dar ferramentas às pessoas para fazer escolhas. Esta ideia, obviamente, das frutas e legumes é um excelente princípio. Mas há aqui uma questão. É que o efeito acumulativo dos diversos alimentos que estão contaminados, a pessoa de facto pode não sofrer de imediato com aquele produto que acabou e que estava até no intervalo de segurança, mas ao comer uma série de outros produtos que estão todos contaminados, ainda que dentro dos intervalos, há sinergias. Mas isso é como uma opção, não é? Entre podemos vir a ter um problema. Por exemplo, mas o que eu acho e o que se me permite é o seguinte: acho que a nossa ideia da Agrobio de vir a difundir cada vez mais estes mercados de rua, onde a verdade, aquilo que se pretende é de facto essa proximidade que já aqui foi falada entre o produtor e o consumidor, colocando os produtos biológicos mais baratos, acessíveis e próximos. Esta é a ideia, dar a todos a possibilidade de vir a consumir produtos biológicos. E já que falou da questão do ensinar a comer, diga-se de passagem que muitas escolas estão já, juntamente, por exemplo, com os nutricionistas, a Associação Portuguesa dos Nutricionistas já por aqui falou desta matéria, muitas escolas estão não só a ensinar a comer, mas de onde é que afinal vêm os alimentos, não é? Porque a tal couve não nasce no supermercado. Fomos até à escola da Abrunheira, a Escola Básica da Abrunheira, fomos conhecer em Sintra esta escola que tem uma horta pedagógica e biológica. Na Escola Básica de Abrunheira, em Sintra, o recreio está lado a lado com uma horta onde brotam alfaces, couves, alhos e muitos outros legumes. É assim desde outubro do ano passado, quando um grupo de professores decidiu criar este espaço pedagógico e totalmente biológico. Surgiu na necessidade de sensibilizar as nossas crianças para o meio ambiente, né? Para proteger o meio ambiente e compreenderem como é que as coisas nascem, porque eles vivem na cidade, isto não é bem uma cidade, ainda temos algum meio rural, muito pouco, mas muitos vivem fechados em apartamentos, fechados aqui no ATL o dia todo e à noite vão para casa e não têm contacto com a natureza. A produção desta horta em Ponte Pequeno só tem sido possível com o apoio de toda a comunidade escolar. Todos são, por isso, convidados a participar. Pedimos a ajuda de um avô que se disponibilizou para vir ajudar a cavar, porque a terra estava muito dura. Houve uma mãe que participou em trazer mudas de alface, de couves, sementes de coentros. Veio um aluno, um ex-aluno, que está hoje no segundo ciclo, também ajudar, e demos início à horta, portanto, no início de outubro. Feito nesse dia, semeámos ervilhas, semearam favas e transplantaram as couves e as alfaces, e depois fomos para o outro canteiro também transplantar morangueiros, portanto, que temos lá, e coentros e salsa. Acontece que a salsa teve que ser repetida porque não nasceu, mas os coentros estão muito bonitos. A escola tem contado também com a ajuda da Câmara Municipal de Sintra. A autarquia ofereceu já este ano 4 árvores de fruto e 20 pés de alfazema.
Foram eles até que nos disseram que era um inseticida natural, portanto, por isso ele está aqui à volta da horta também para afastar qualquer inseto, né, que possa trazer uma praga para as plantas. Não usamos adubos químicos, não usamos pesticidas, temos sim a alfazema, que é um inseticida natural, repele moscas e mosquitos e outros animais. No futuro, os alunos vão também fazer compostagem na escola. Mais uma atividade a juntar, por exemplo, à preparação de pequenas estufas a partir de garrafas e garrafões de plástico. Os miúdos estão sempre predispostos para virem para a horta. Eles largam a sala para vir para a horta e nós temos, portanto, no projeto há uma escala, uma lista onde temos o nome dos meninos e todas as semanas são trazidos 2 alunos de cada vez, de cada uma das turmas, supervisionadas pela professora Maria José Vaz e por mim, em que vêm fazer a manutenção da horta, regar, fazer a monda, que é arrancar as ervas daninhas, né? Arrancar folhas que estejam amarelas, transplantar ou semear algo que esteja na altura, como foi o caso da semana passada, que estivemos a semear e já a fazer o transplante de alhos, rabanetes, pepinos, courgettes e batata. Para confirmar o sucesso total da horta biológica, só falta mesmo provar, à mesa, a qualidade dos produtos. Algo que está para breve. Agricultura com alimentos biológicos, havia na Galiza. Aqui estamos então no Concelho de Sintra, 13 escolas básicas com hortas pedagógicas e biológicas e não é um exemplo único, certo, Jaime? Há cada vez mais autarquias a apostar junto das escolas, na comunidade escolar, envolvendo toda a gente. Exatamente. Gostaria de dar, de facto, este exemplo. Em outubro, entre outubro, final de outubro e novembro, durante 3 semanas, tivemos uma parceria com a Câmara de Cascais para precisamente este desafio das crianças, das escolas, no caso escolas primárias, terem uma alimentação mais saudável. Associar a dieta alimentar aos produtos biológicos. Então, durante 3 semanas, todas as escolas primárias do Concelho de Cascais tiveram uma refeição de produtos biológicos, com a sopa e sempre o acompanhamento com produtos biológicos. Então os nossos produtores, aí está uma excelente iniciativa, no fundo, direta, os consumidores venderam às escolas ou às empresas que vão fazer a alimentação para as escolas os produtos biológicos. Claro. Mas há outra coisa, não é, Pedro? Já falamos nisso noutros contextos. Há uma coisa e já tantas vezes falamos, meu filho não quer comer sopa, não gosta de legumes. Normalmente são os pais que não gostam, mas depois a desculpa são sempre os miúdos. Mas um miúdo ou uma miúda que plante a sua sementinha com o tomate ou a cenoura e depois vê aquilo crescer e depois vai roer, não há nada melhor, é como depois cozinhar, não é? Nós temos, há um projeto, agora estamos a falar de projetos, há um projeto que foi lançado muito recentemente, chama-se Projeto 100%, creio que foi mencionado na comunicação social. Vai estar aqui em destaque na próxima semana. E que tem esta mais-valia que eu acho que é muito interessante, porque permite que as cozinheiras que fabricam estes alimentos para estas crianças também sejam envolvidas no projeto em conjunto com as crianças. Ou seja, temos na escola a horta, temos a cozinheira e depois temos a possibilidade de também a própria cantina onde as crianças comem poder ser, portanto, melhorada, mais gira, ficar mais aprazível, para que as crianças gostem mais de estar lá. Até porque é uma resposta para os pais, falávamos há pouco no início do programa, não é? Almoçar fora todos os dias é uma pequena desgraça. E então o que é que acontece? A cantina, as cozinheiras vão ser formadas, não estamos aqui a falar de produtos biológicos, mas poderão entrar, obviamente, produtos de produção biológica, mas essencialmente tendo a intenção que é a produção local e utilizando sempre que possível receitas locais. Portanto, e receitas produtos da época, imagino. E produtos da época também. E acho que isto é que de facto são aquelas modificações. Nós estamos à espera que do país inteiro possam aderir escolas de todo o país. Estamos à espera, com esta iniciativa, nós estamos aqui a conseguir uma série de coisas. Mas quantas escolas é que vão abranger? Qualquer escola pode aderir. O projeto piloto são apenas 3, mas vai alargar para qualquer escola. Qualquer escola pode aderir. E a formação das cozinheiras aqui vai ser essencial. Os pratos muitas vezes são muito iguais, o peixe é à terça-feira, à quarta-feira é o frango, e nós vamos fazer uma lasanha vegetariana, vamos fazer pratos muito mais interessantes, que podem não ter produtos, mas essencialmente produtos de produção local, e já sem a tal mancheia de sal. E com menos sal, obviamente, agora, com mais ervas aromáticas. Há uma coisa que nós devemos dizer, e quem está habituado a comer produtos biológicos,
E nisso eu sou um privilegiado, os meus filhos também. Pois é. Produzimos. Tem uma horta lá em casa. O que acontece quando eles vão no outro lado, por exemplo, o tomate, não é? Pois é, não eles vão sabem. no outro lado e não comem o tomate, sabe porquê? Porque não tem gosto a nada. Pois é. Não comem a batata, não tem gosto a nada. Eu fui também produtor de batata. Depois é uma discriminação. O gosto das coisas é exatamente o mesmo. A única coisa que é diferente é o aspecto. E nisso na agricultura biológica não é. E é importante que as pessoas, quando comem uma batata, tenham gosto de batata. Quando comem um morango, tenham gosto de morango. E assim sucessivamente. Porque as crianças, senão qual é a diferença? Tudo embalado. Não, é que quando se dá excesso de fósforo e potássio aos alimentos, tem Cresce uma coisa que cresce muito, concentra água e mais. Quando nós falamos do preço, estas pessoas que estavam ali, que viu a diferença de preço, vão vender água. E a água é mais barata do que aquilo. Sem dúvida. Vamos já agora, que estamos ainda dentro do tema, se a escola do seu filho ainda não tem esta oferta da própria horta pedagógica e até mesmo biológica, por que não aproveitar um canteiro lá em casa, uma varanda ou até mesmo um beiral de uma janela? Esta é a proposta por parte da Liga para a Proteção da Natureza, através do arquiteto paisagista Jorge Cancela. Olá, Jorge Cancela, obrigada por estar connosco hoje nesta tarde em que falamos sobre a alimentação biológica. E é claro que há pouco tempo houve assim um grande impulso para que todos nós tivéssemos uma pequenina horta no quintal. Não que todos nós moremos na Casa Branca, mas Michelle Obama de facto começou a falar, começou a pôr em prática. As filhas vão para a horta, o cão português também vai destruir tudo o que as miúdas fazem. Mas o que é certo é que criou-se uma moda, pelo menos nos Estados Unidos. Como é que estamos em Portugal? Temos ainda paciência para, a nível urbano, não estou a falar do interior, termos a nossa própria hortinha ou estamos mais numa de Farmville? Sim, o Farmville conheço pouco, mas de hortas, sim, curiosamente sempre houve. Sim. Porque as hortas produzem essencialmente um produto que é mais ou menos perecível, que é a vitamina, que é diferente do hidrato de carbono, que pode ser produzido a uma distância maior, ou proteína. Portanto, a distância entre o local de consumo e o local de produção sempre foi curto. Portanto, sempre mesmo na periferia urbana das cidades, sempre existiu esta situação na agricultura urbana. Agora, realmente, há outras dimensões diferentes, porque o tempo de viagem encurtou decisões e julgo que há 3 ou 4 motivos que as pessoas, essencialmente, hoje em dia fazem as hortas em casa. Ou por uma questão económica, não é? Essa situação tem vindo realmente a aumentar um pouco. Por uma situação terapêutica, há pessoas que fazem também pelo contacto com as plantas, pela dimensão terapêutica. Outras pela dimensão da sustentabilidade, de exercer o seu direito à sustentabilidade e, portanto, produzir tão próximo quanto possível com os menores consumos energéticos. E outra, essencialmente, também pela questão gastronómica. Claro. Porque quando se come aquilo que nós produzimos, tem um sabor incomparável. Lá está, estávamos a falar sobre isso. Mas nem todos podemos ter um arquiteto paisagista lá por casa ou um colaborador da LPN. É fácil, aliás, mostramos ali há pouco um dos livros, há outros, também algumas sugestões que nos trouxe, mas há de facto fórmulas para cada um de nós, mesmo com pouco tempo, ter esta produção agrícola local? Sim, eu acho que é relativamente fácil, porque... As ervas aromáticas até percebemos, não é? Ok. Vamos começar por aí, pelo mais fácil. Pois, por acaso é importante dizer isto porque são coisas diferentes, porque as plantas aromáticas têm umas necessidades e as plantas hortícolas muitas vezes têm outras. Claro. As plantas aromáticas tendem a ser plantas mais de sequeiro, entre aspas, e as hortícolas mais de regadio. E, portanto, misturar as duas coisas, por exemplo, no mesmo vaso... vai dar a geneira para um dos lados, não é? Aí não convém. Até mesmo as questões de solo ou de sol, além das questões da água, que são questões importantes. Mas, tendo feito esta opção, se vai fazer aromáticas ou se vai fazer hortícolas, pode fazer as duas, desde que... Em vasinhos separados, pelo menos. Em vasinhos separados. Depois é muito fácil, há plantas facílimas de fazer, quase tudo, por exemplo, as alfaces, as cenouras, os alhos, os tomates, é facílimo de fazer em casa. Se tiver pouco espaço, há uma outra, por exemplo, há uma situação que é cultivar o máximo possível em altura, em vez de usar muito espaço de solo, exatamente.
por exemplo, os tomateiros, os feijoeiros. Sim, que sobem. Exatamente, coisas que sobem. Exatamente. O João, não é? Do feijoeiro mágico dizia que sim, que subia muito. Sim. Esta questão, é preciso ter alguma formação específica, porque muitas vezes temos essa vontade e ao fim de uma semana morrem-nos as árvorezinhas todas. Pois não sei o que lhe diga. Há pessoas um bocadinho mais inspiradas, não é? Pronto, isso tem a ver, há chamada até a mão verde. Há pessoas que qualquer coisa que fazem em plantas corre tudo bem. Exato. E há pessoas que não. Pois. Pronto, isso é mão azul acontece. e branca. Exatamente. Pronto, mas normalmente poderá haver várias situações. Essencialmente, a planta é um ser vivo. Sim. E, portanto, tem que se relacionar com uma planta como, quer dizer, não digo quase como se relaciona com um animal, não é? Porque são diferentes. Ou a planta está imóvel, mas isso dá-lhe uma responsabilidade a quem põe a planta, tentá-la pôr logo no sítio certo. Em termos de luz, em termos do solo, que é fundamental, não é? Portanto, há uma máxima que diz que um bom agricultor trata do solo, um mau agricultor trata da planta. Pois. Quer dizer, trabalhar, por exemplo, um bom substrato, um bom composto, um local adequado, irrigação certa e uma planta de uma proveniência também boa, não é? Quer dizer, se uma pessoa já compra uma planta doente, é mais difícil, não é? Pronto. São algumas situações que podem ser, de alguma forma, vistas. Depois, também há plantas que se dão bem umas com as outras e outras plantas que não se dão bem umas com as outras. As rosas adoram os alhos. É verdade. É verdade. Este até é um livro que está à venda, julgo eu, na Agrobio, mas também estará à venda provavelmente noutras livrarias, e que fala sobre isso. Portanto, aqui está uma combinação feliz. Sim. Rosas para a jarra, para algumas também já são comestíveis, não é? Portanto, exato. E alhos ao mesmo tempo. Aliás, o fruto da rosa é das mais, tirando aqueles pelinhos, é uma fonte extraordinária de vitamina C, por exemplo. Portanto, aqui está. Tem também duas outras sugestões. Portanto, uma horta biológica na minha própria varanda. Exatamente. Pronto, isto é que tem a ver com aquilo que há bocadinho estava a dizer, que tem havido muito trabalho e muito até alguma investigação prática, por assim dizer, sobre como cultivar em espaços pequenos. E desde o aproveitamento, por exemplo, das garrafas de água, não é? Cortar uma garrafa de água ao meio, aquela parte que tem a tampinha, pôr ao contrário, fazer um buraquinho e a própria parte de baixo, quer dizer, isto era mais fácil ter na garrafa, mas pronto, mas a própria parte de baixo serve como reservatório de água, que nem sequer tem que se preocupar em regar todos os dias. Garrafas que podem ser postas uma em cima das outras com um tubo por onde a água escorre. As plantações verticais. Não tenho um blog, era tão fácil. Aqui fica a sugestão. Pois, no seu tempo podia fazer um blog para termos estas ideias todas. Sim, mas está tudo na net, por exemplo, também, quer dizer, em termos de imagens. Mas há muitas soluções inovadoras, sim, há muitas soluções inovadoras de aproveitar pequenos espaços. Mas não é difícil, aliás, até bastante fácil, acho. Portanto, no fundo, o que temos que perceber é que, querendo, arranjamos maneira. Há, de facto, uma série de publicações, há ajuda através da net e também acredito que a Liga para a Proteção da Natureza possa dar uma ajudinha, pelo menos a escolher as sementes, as plantas autóctones, para não estarmos a plantarem na varanda coisas estrangeiras, já agora. Sim, nas hortícolas é diferente, não é? Porque as hortícolas têm a ver, essencialmente, com outras questões. Mas, claro que sim, essa é uma preocupação. Há, por exemplo, devo dizer que há associações e há movimentos já a trabalhar nessa situação. Uma delas é uma associação interessantíssima, que se chama Colher para Semear, que faz exatamente essa recolha das variedades tradicionais e locais, porque mesmo nas hortícolas há muita variedade tradicional, não é? Que foi evoluindo nas nossas paisagens e nas nossas paisagens rurais, em particular, ao longo às vezes, de séculos, e que às vezes com a industrialização se perde, não é? Quando se vai aos supermercados e se compra aquelas saquetas da semente que vem. Não sabemos muito bem de onde é que vem. Muito bem, é claro que, Jorge, que teríamos assim muito mais tópicos nesta nossa conversa. Infelizmente, exatamente, fica para o blog. Muito obrigada por ter estado connosco. Jorge Cancela é arquiteto paisagista, colabora também com o nosso parceiro, a Liga para a Proteção da Natureza. Dê-nos aqui uma série de dicas de como ter uma horta em casa e, se bem se lembra, há pouquíssimo tempo fizemos um programa sobre a questão das vizinhanças. Vá lá, em vez da marquise, invista num canteiro. Vamos em frente para as notícias dos nossos parceiros.
Estão abertas até 31 de janeiro as candidaturas a município ECO 21 2010-2011. Esta distinção, criada pela Associação Bandeira Azul da Europa, reconhece um município que tenha desenvolvido práticas de sustentabilidade com base em duas premissas: projetos de educação e a qualidade ambiental. Até 27 de março, pode ver no Museu do Chiado, em Lisboa, uma exposição de Columbano Bordal Pinheiro. São 75 peças, onde as mudanças socioculturais e políticas do século XIX estão sempre presentes. Até 30 de janeiro pode ver no Museu do Oriente a exposição De Lá para Cá, Emoções Japonesas. Esta mostra apresenta obras de artistas portugueses que retratam o Japão. A escrita, os adereços, os leques, as poses de meditação são alguns dos ícones resgatados para esta exposição. O Instituto Português da Juventude desafia os alunos dos ensinos básico e secundário a inscreverem-se na segunda edição do concurso Camões, um poeta genial. Até 31 de janeiro, professores devem inscrever blogs e sítios sobre Luís de Camões, criados por alunos, que contenham textos e imagens sobre o poeta. Nos dias 29 e 30 de janeiro, a Quercus promove, no âmbito do projeto Criar Bosques, a replantação das árvores da herdade das Sesmarias dos Nobres, em Grândola. Saiba em quercus.pt como tornar-se voluntário desta iniciativa. Estamos quase no final do nosso programa, no entanto, já sabe, depois das nossas notícias e eventos de agenda dos nossos parceiros, estamos a dar destaque às 100 lições da Universidade de Lisboa. São 100 anos de vida e estão a convidar, a UEL está a convidar os seus ex-alunos para lições muito especiais. São de entrada aberta, decorrem na sala de conferências da reitoria da UEL, sempre às 6 da tarde. O desafio hoje vai ser lançado a Simoneta Luz Afonso, presidente do Instituto de Camões, licenciou-se em História, precisamente na UEL, e, como sabe, participou ativamente na promoção da cultura e do património portugueses como comissária das exposições do Festival Europália em 91, ou então como comissária de Portugal para a Expo 98 ou para a Hanover 2000. Aqui fica então a aula, a lição, hoje a partir das 6 da tarde na UEL com Simoneta Luz Afonso. Avançamos nos nossos temas de hoje, ficamos todos muito interessados em plantar a nossa hortinha, Margarida. É assim, é também um desafio que eu sei que gostava de lançar, não é? Aliás, a ideia da Michelle Obama partiu muito de uma conversa que estávamos a ter. Nós estamos à procura de uma personalidade que queira dar a cara e tornar esta ideia uma moda real em Portugal. Uma moda que tem todas as vantagens. E a ideia base, penso eu, poderia ser algo do género hortas para todos. Ou seja, todas as pessoas que têm vontade têm de ter a oportunidade. Claro. Essa é a comida mais barata. As câmaras já estão, muitas delas, todos os casos que eu conheço de iniciativas camarárias desta área têm longas listas de espera. Pois. E, portanto, há um grande déficit de oferta. E nós estamos a falar da alimentação mais barata de todas, que só tem vantagens, não tem efeitos secundários negativos. Eu devo dizer que na Escola Superior de Biotecnologia, na minha faculdade, no Porto, nós criámos um coletivo de hortelãos, chamámos-nos os Nabos do Norte. E num espaço que não estava a ser utilizado, a direção disponibilizou, dividimos aquilo em canteiros e já tivemos ótimas produções. E, portanto, se nós conseguimos fazer isto num pedacinho que estava ali esquecido de todas as câmaras, que têm muitas mais oportunidades, Naves do Norte, também pode haver Naves do Sul. certeza fazer. É porque isso resolve uma série de problemas. Resolve não só a questão dos preços e do orçamento familiar, mas resolve também a questão da aprendizagem, porque as pessoas aprendem umas com as outras, trocam sementes entre si. Não há nenhum hortelão principiante que não esteja disponível para mandar bitites sobre a horta do vizinho. E há muitas parcerias que se criam. Isto, de facto, era comunidade a sério e era comunidade que nos ligava às raízes, nos ligava à terra, nos ligava à saúde, nos ligava à sustentabilidade, ao ambiente e ao nosso futuro. Não se pode pedir mais, é só efeitos secundários positivos. E depois produtos para vender nos mercados. Exatamente. Não, eu gostaria aqui de acrescentar, de facto, nós tivemos uma experiência fantástica e que estamos com outros municípios no âmbito precisamente das hortas sociais. Desenvolvemos com a Câmara de Cascais 4 hortas sociais em cada uma das freguesias, onde precisamente o espírito foi este, foi juntar
pessoas de diversas condições, com diversos interesses, uns que tinham interesse simplesmente do ponto de vista recreativo, outros que tinham interesse do ponto de vista de produzir os seus próprios alimentos. É terapêutico. Exatamente, e portanto é muito interessante, e a Agrobio o que fez foi ajudar a fazer as hortas, ajudar a ensinar, há que ensinar as pessoas também a ser hortelões, e de facto foi muito interessante. Neste momento estamos com a Câmara de Vila Franca também com um projeto de hortas sociais, e vamos avançar com a Câmara de Loures também, onde já temos um protocolo para desenvolver também as hortas. Claro. Alguns destes hortelões poderão depois ir vender nos nossos mercados locais. E, portanto, a ideia é gerar, tal como já existe em Cascais, um mercado local, produzir local, consumir local. Claro. Esta questão eventualmente até poderemos ver numa base mais dos vasinhos. Mas quando avançamos para uma produção macro, aí já temos que olhar, e como Presidente das instituições que certamente se preocupam com esta matéria, já temos que olhar, por exemplo, para as questões de ser um pouco difícil tornar-se agricultor biológico, adquirir a certificação, a PAC. Mas acho que a PAC desta vez temos um mecanismo que não diga que há boas notícias. Temos boas notícias. Temos um mecanismo que põe na mão dos agricultores a possibilidade de até julho decidir o seu destino. Isso, normalmente costuma ser ao contrário, decidem o nosso destino e nós depois assumimos. Desta vez, como as medidas para a nova PAC têm que ser apresentadas, têm que ser votadas no Parlamento Europeu, está em discussão até julho deste ano a nova PAC com as novas direções. E então a nossa associação, a Corpsor, mandou um inquérito para os nossos associados, que seguiu ontem, com uma série de perguntas sobre a nova PAC e com uma série de respostas. As respostas que vamos ter vão permitir que façamos nós o contrário, ou seja, vamos pensar local e regional a nova PAC e vamos apresentá-la no Parlamento Europeu. Claro, o resultado destas respostas todas vai dar origem a um projeto, e esse projeto ou esse programa vai ser comunicado às entidades competentes. Não necessariamente cá. Vamos fazer isso a nível do Alentejo também e a nível de algumas confederações. Já estive a falar aqui com este nosso amigo por causa da agricultura biológica, que são realidades diferentes, e acho que toda a gente entra num programa. Eu acho que a agricultura só pode funcionar de uma maneira. Quem decide ou quem deve pensar a agricultura deve ser quem está na terra. Quem mete as mãos na terra. Sim, porque nós temos um problema grave, é que não se pode decidir ou dizer aos outros como é que se faz quem nunca fez. E quem nunca fez tem uma ideia diferente da realidade. E hoje em dia o que precisamos é os pés assentes na terra, uma política europeia e uma política nacional definida e que funcione. Funcione para que os agricultores, em vez de diminuírem, aumentem. Muito bem, estamos quase no fim. No entanto, Pedro, não sei se lhe deixa a pergunta mais difícil. Comer bio engorda menos? É uma provocação. Eu creio que comer com qualidade, bio ou não bio, mas comer com qualidade, procurar produtos de qualidade, produtos da época, produtos que a pessoa demora mais tempo a confeccionar, demora mais tempo às vezes até a preparar, tem mais carinho na sua confecção, tem mais tempo na sua preparação, acaba por não confeccionar em grandes quantidades, porque aposta essencialmente no sabor. Aposta no final e não aposta na corrida para ter uma grande quantidade. Eu acredito que quem faz slow food também acaba por comer menos, acaba por conviver mais à mesa, que estamos a falar, e portanto qualquer processo que tente dignificar a qualidade dos alimentos acaba por dignificar a refeição, e ao se dignificar a refeição, de um modo geral, ingere-se menos energia. Portanto, eu diria que mais tempo, menos obesidade. Ou seja, no fundo, ter tempo para pensar também naquilo que se vai consumir, não é? Que se vai comprar, consumir, fazer a tal lista de compras. No fundo, estamos a dar, em relação aos alimentos biológicos, as dicas que damos em relação a alimentos não biológicos, no fundo, não é? Portanto, ir ao mercado ou ao supermercado, já com a sua lista pré-estabelecida, ter um orçamento. Podemos também, Jaime, para concluir, fazer tudo aquilo que dizemos em relação ao supermercado convencional, fazê-lo em relação ao biológico. Sim, e sobretudo fazer a escolha, saber escolher, saber que ali, junto dos nossos produtores, encontramos provavelmente, e na compra direta, os nossos melhores produtos, mais frescos e, no caso, biológicos.
Muito bem. Houve uma coisa que me permite mesmo para terminar. O engenheiro que estava aqui, disse bem, quanto mais rápido se consome aquilo que é apanhado, melhor é a qualidade. Isso significa que quanto maior a proximidade da produção, maior é a qualidade dos produtos. Claro. Perto da vista, perto do estômago. Muito obrigada por terem estado connosco nesta quinta-feira. Vamos voltar amanhã para falar de um tema que foi proposto por vários parceiros da sociedade civil. Vamos falar de homofobia, desde discriminar um homossexual até ao ponto de o matar. Crimes homofóbicos amanhã com os parceiros da sociedade civil quando forem 2 da tarde.